Graça e paz do Senhor Jesus. Beleza, a gente está estudando escatologia, né? Que é o nome feio. Que é a doutrina das últimas coisas, né? Doutrina das últimas coisas que acontecerão, dos últimos tempos. E a última aula a gente viu um pouquinho de escatologia individual, que é o que acontece com a pessoa, né? Quando ela morre, o que acontece, para onde ela vai, fica esperando, fica dormindo até Jesus voltar. A gente viu que não, né? Que vai imediatamente para o céu. A gente viu um pouquinho sobre o estado intermediário, né? Que fica aguardando. Quando Jesus voltar, teremos a ressurreição dos corpos. Vamos falar sobre a ressurreição na próxima aula. E essa aula a gente vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, que é um daqueles temas, parece todos os temas que a gente pega para estudar, o maior desafio é escolher o que não fala a respeito, né? O que deixa de fora. Você vai lendo e é tanta coisa que dá aquela aflição de não poder falar tudo. Mas vou tentar selecionar aquilo que é mais importante. E assim, apesar de ser muita coisa, que alguns irmãos falaram que não, é muita coisa, eu nem pergunto, né? Apesar de ser muita coisa, não tem problema você perguntar, você fazer a sua participação. A gente gasta o tempo que for necessário, pode deixar que as coisas mais importantes vão ser ditas, tá bom? E o que não der tempo, tudo bem, deixa para as outras aulas, para outras oportunidades. Então vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. No século XIX, teve um homem chamado William Miller, que é esse cara aí, que ele estava lendo a Bíblia e ele percebeu lá no texto de Daniel que dava, supostamente, para ele calcular exatamente o dia que Jesus voltaria. E ele fez o cálculo ali para 1843, 1844, e muita gente acreditou nele porque parecia muito certo, né? Ele fez o cálculo a partir de um texto de Daniel, uma coisa chique. E, conforme o tempo foi chegando, chegou 1843, Jesus não voltou. Aí ele reajustou os cálculos para 1844. E Jesus também não voltou, como os irmãos sabem, né? O mundo ainda está aqui, tudo continua normal. E isso foi chamado, esse fracasso dessa previsão foi chamado de o grande desapontamento, porque um monte de gente vendeu seus pertences, né? Se livrou das suas responsabilidades. Por quê? Porque Jesus estava voltando, né? Então o pessoal entra nessa euforia coletiva por causa desse tipo de previsão. E aí desse movimento que surgiu, desse grande desapontamento que surgiu o movimento adventista, né? Os adventistas surgiram daí. E depois veio esse cara, o Charles Taze Russell, não sei como é que fala o nome dele, tá? Talvez seja diferente. Mas ele é o fundador do movimento dos Testemunhas de Jeová. Ele também marcou uma data para Jesus voltar, 1914. Também fez os cálculos dele, né? Os irmãos sabem também, Jesus não voltou. Mas quando chegou na data e também houve mais um desapontamento, os Testemunhos de Jeová mudaram a teologia deles para falar que Jesus voltou de forma invisível, né? Então, uma outra etapa aí Então, o pessoal tenta fazer as ginásticas para ir arrumando esses erros. Mas o fato é que nós não sabemos, né, quando Jesus irá voltar. A gente vai trabalhar um pouco sobre isso. E, apesar dos grandes erros do passado, o cristianismo e a religião cristã e todo cristão deve viver na expectativa da volta de Cristo. Mas não é a expectativa não saudável, né? Como foi desses casos aqui. Mas nós temos que viver na expectativa da volta de Cristo. Hebreus 9, versículo de 27 a 28, diz assim, ó: E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então nós somos a igreja de Deus, e a igreja de Deus vive num período de espera, um período de paciência. Isso é um distintivo de quem nós somos. A gente vive aguardando pela plenitude das coisas. A gente vive, sim, uma porção do reino de Deus, é o já e o ainda não, e a gente já vive muitas coisas do reino de Deus, muitos benefícios, muitas riquezas. Mas o fato é que nós vivemos num período da história que é um período incompleto. E sempre vai ter em nós uma sensação de que está faltando alguma coisa. A gente ainda aguarda
a plenitude de todas as coisas. Tito 2, versículos 11 e 13. Tito 2, versículos 11 e 13 diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E ainda, Apocalipse 22, 20, que é a Escritura terminando, o cânon está fechando, e como é que termina a nossa palavra de Deus? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E a gente vive nessa expectativa, nós cantamos sobre isso, temos muitas músicas que falam sobre a volta de Cristo, temos momentos de músicas em que oramos para que Cristo venha. Essa é uma oração, expectativa que deve continuar na vida da igreja. Mas, por algum motivo, nos últimos tempos, desde que o tempo foi passando e a igreja foi prolongando na linha da história, a verdade é que a gente perdeu um pouco da expectativa que a igreja primitiva tinha. Então, se você lê as epístolas, se você lê os escritos do Novo Testamento, você vai perceber que a expectativa da volta de Cristo está muito ardente, muito presente, muito intensa na vida dos primeiros cristãos. E aí fica a pergunta, por que que hoje, muitas vezes a igreja vive sem a memória estando presente o tempo todo de que Cristo está voltando? E eu faço perguntas não retóricas para vocês podem responder, né? Por que vocês acham que a igreja não tem vivido, em muitos casos, se lembrando continuamente de que Cristo está voltando? Ou você vive o tempo todo na memória: amanhã Jesus pode voltar? Alguém se arrisca? Alguém não se arrisca, porque você pode levantar possibilidades, não tem problema. De esfriamento. Ela falou que a própria palavra diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará. Então, aí está falando que por isso você entende que se esfriou também a expectativa da volta de Cristo. É isso? Só ia falar que eu acho que a gente não entende a importância dessa verdade. A gente esquece o quão impactante é essa possível volta a qualquer momento de Cristo, seja pela morte da nossa hora chegar, seja por ele voltar mesmo, chegar o grande dia. Porque tem isso também, né? Pode ser que você não presencie a volta de Cristo para toda a história, a volta cósmica, né? Mas o fato é que, mesmo que nós não presenciemos, o que você falou é que Jesus volta para cada um, né? Então amanhã talvez Jesus não volte amanhã para o mundo inteiro, mas amanhã talvez eu me encontre com Jesus, né? Que é o que a gente falou na semana passada. Eu acho que, de uma forma que também a gente não consegue explicar, muitas das igrejas, hoje, elas concentram a sua doutrina numa vida boa aqui na Terra. Elas, assim, até muito do evangelho da teologia da prosperidade, contaminou a visão das pessoas acerca de eternidade. As pessoas estão muito concentradas em viver uma vida abastada, uma vida abundante aqui, né? E não que isso necessariamente seja pecado, mas isso distrai do real propósito das nossas vidas, que é a eternidade. Isso é bem verdade, e as pessoas querem a plenitude dos benefícios aqui, né? Elas querem viver o que a gente vai ganhar na eternidade aqui. E é difícil para a gente, em muitos momentos de sofrimento, e essa verdade fica escancarada na nossa cara quando o sofrimento vem, que nós aqui não viveremos a plenitude das bênçãos cristãs. A gente vive numa fase em que
o mundo me lembra, a realidade me lembra, ainda não estou no céu. Ainda não estou na nova terra, né? Era mais ou menos o que a Laura falou, que eu acho que às vezes a gente fica dando valor demais ao que a gente tem, ao que a gente vive, aos nossos propósitos, sonhos, coisas que a gente quer viver, e colocando em segundo plano as coisas de Deus. Então a gente acaba invertendo valores. Então, assim, é muito legal viver, é muito legal correr atrás do que eu quero, e a gente vai esquecendo de parar para pensar em morte, em eternidade, etc. Muitas vezes parece menos real, né? Parece menos real aquilo que virá, ou porque parece estar muito distante, está muito longe, né? Jesus vai voltar um dia, mas não agora. Talvez para os meus filhos, talvez para os meus netos, daqui a 1000 anos, ou qualquer coisa que seja. Como o tempo passando, a gente perdeu esse senso da urgência. E o fato é que, no último século, muitas teorias surgiram, né? De que a volta de Cristo não era literal, né? Não seria uma volta literal, seria uma volta espiritual apenas, imaterial, né? Teólogos liberais, que são teólogos que se passam por cristãos, mas na verdade não eram cristãos de fato, chegaram a falar de que Jesus voltou como se fosse uma energia, numa influência, né? Diante do mundo. Então, através da igreja, quando vê a igreja hoje é porque Jesus voltou. E a questão não é nada disso. Ou é porque está muito longe, então muita gente empurra para longe demais, então não vivo na expectativa, na urgência. Ou é porque tem gente que Jesus fala que Jesus já voltou de algum jeito. E assim o pessoal vai diluindo essa expectativa, essa doutrina. Que é o problema do atraso da parúzia. Parúzia é uma palavra feia também que significa só a volta de Cristo, tá? A segunda vinda. O atraso da parúzia. Quando eu digo atraso, é a visão do mundo, tá? Deus não atrasa. E Pedro vai falar isso depois. Mas alguns estudiosos, inclusive, levantaram essa questão, acusando a Escritura de ter errado mesmo, né? Então, por que Cristo predisse seu breve retorno e por que até agora ele ainda não retornou? Cadê a promessa de Jesus? E alguns estudiosos chegaram a dizer que Jesus errou, né? São os teólogos, né? Estou falando, os teólogos cristãos, entre aspas, porque na verdade não eram. Mas eles diziam que Jesus mandou os 70, né, pregarem pelas cidades, e ele falou, antes de vocês voltarem, antes de percorrerem a cidade de Israel, o reino vai vir. Aí eles dizem que aí eles voltaram e o reino não veio, e Jesus ficou decepcionado. Aí Jesus começou a entender que era através da morte e do sofrimento dele. Aí Jesus morreu e na cruz, no último momento, ele está desiludido. E ele fala, Senhor, porque o Senhor me desamparou? E ele morre como um derrotado, né? Essa é a visão deles. Bem, essa não é a visão, a nossa visão. Graças a Deus eu já vejo as cabecinhas fazendo assim. Não, o que é isso que esse povo estava falando? E aí eles dizem o seguinte: ao invés de viver um breve ínterim entre as duas vindas de Cristo, a igreja agora se vê como uma longa linha de continuidade histórica. E de acordo com Werner, que é um desses teólogos que eu comentei, o vácuo criado pelo atraso da parúzia é agora preenchido pela história do dogma cristão. Ou seja, a igreja se desenvolveu a partir desse erro. No começo, a igreja achou que ia vir rápido. Aí todo mundo se preparou de um jeito. Aí, como Jesus não veio, aí a gente teve que se reinventar, entendeu? E, em alguns aspectos, isso tem um pouquinho de verdade, que é o fato de que os primeiros cristãos, aos poucos, foram percebendo, talvez não seja tão rápido assim, né? E a gente teve tempo de fazer teologia, né? De ir construindo teologia. Mas, e a gente vai ver, isso não significa que houve erro da parte de Cristo ou dos autores do Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz: mas há uma coisa, amados, isso já no tempo lá das Escrituras, hein? Uma coisa que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Pedro diz aos impacientes, né,
que falam, cadê Jesus? Está atrasado. Ele fala, não, ele não está atrasado. É que ele tem paciência com vocês. Ele tem paciência porque ele quer que o número dos eleitos se completem. Que todos aqueles que ele destinou para a salvação cheguem à salvação. Que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho. Que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro. Deus, ao atrasar a sua volta, e atrasar eu digo entre aspas novamente, porque Deus não se atrasa, né? Ele tem o tempo perfeito para as suas coisas, mas quando ele está demorando, ele o faz por misericórdia. Mas afinal, como é que vai ser a volta de Cristo? O que a gente pode dizer de que as Escrituras nos dizem, nos testemunham de como é que vai ser essa volta, quando Cristo finalmente voltar? Um texto importante é Atos capítulo 1, e diz aí dos versículos 9 até o versículo 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, então aquele momento que ele fala que o Espírito Santo vai descer sobre os discípulos em algum tempo, e era para eles esperarem. E aí Jesus é assunto aos céus, né? Ele foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. O que a gente aprende a respeito da volta de Cristo nesses versículos? O que vocês conseguem tirar aí? Vocês olham para esses versículos e vocês pensam em alguma característica da volta de Cristo? Literal. Nada daquilo de energia, né? Do modo como ele subiu. Ele vai voltar. Visível. Perfeito, né? Jesus não vai voltar em secreto, de forma invisível. O que mais? De repente. Ok. De forma súbita. Então a vinda dele vai ser pessoal, vai ser corpórea. Ao invés de puramente imaterial, ou só uma convicção nos homens, não é nada disso. Da mesma forma como ele subiu, ele vai voltar. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Todo mundo vai ver. Tem esse negócio de secreto. Então não tem como Jesus... Tem gente que fala que Jesus já voltou, sabia? Que tem correntes que dizem isso, né? Jesus já voltou, é porque você não viu. Gente, quando Jesus vai voltar, ninguém vai ter dúvida, não. Todo mundo vai ver, vai ser um evento público, vai ser um evento cósmico. Nada de uma volta invisível. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram no nosso testemunho. Então esse texto também nos diz que vai ser uma volta em glória. Quando Jesus veio a primeira vez, ele veio como? Em humilhação, em humildade, né? Ele vai vir em humildade de novo, né? Mas na primeira vez foi um esvaziamento. Ele se humilhou, se tornou como nós, na humanidade caída. Mas quando ele vier de novo, e eu sempre quando chega ali no plano de leitura, chega Apocalipse, e o Apocalipse começa, é sempre emocionante para mim. Porque eu fico pensando em João, o apóstolo João, a última vez que ele viu Jesus, ressurreto, né? Tudo bem. Mas agora ele vê um Jesus, na sua visão, glorioso, um Jesus com a língua de espada, olhos de fogo. E o fato é que Jesus vai voltar, e ele vai voltar de forma extremamente gloriosa, majestosa. Vai voltar para julgar. É uma vinda diferente da primeira vinda. Então, algumas informações aí nesses versículos que a gente viu. Vai ser pessoal, vai ser corpóreo, vai ser visível, vai ser pública, vai ser gloriosa. É assim que Jesus vai voltar. E aí, quando será a sua volta?
Quando é que Jesus vai voltar? E essa pergunta é um pouquinho mais polêmica do que parece, né? Porque a gente não sabe, essa resposta é a mais certeira, tá bom? Nós não sabemos quando será a sua volta, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. Só lembrando, porque ela é uma vinda corpórea, a encarnação não é a humilhação. Porque quando ele volta ainda encarnado, e ele nunca deixará de estar encarnado, se a encarnação fosse humilhação, não haveria glorificação. Tudo bem? Então, falar de humilhação não tem nada a ver com encarnação, tá? Porque Jesus continua encarnado, eternamente. Só dando uma palhinha. É porque ser um homem não é humilhação em si, né? Esse é o ponto. Ser um ser humano não é uma humilhação. Humilhação foi ser um ser humano na humanidade caída. É isso aí. E quando é que Jesus vai voltar? A gente já falou tanto de que a gente não sabe. E Jesus, ele ressalta isso. Olha lá para Mateus 24. Diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, quando a gente diz que a gente não sabe quando Jesus vai voltar, e tem gente que está tentando acertar a data, está tentando fazer cálculo, aí é muito complicado mesmo. Porque tem um motivo pelo qual a gente não sabe. Deus não contou para a gente de propósito. Ele poderia ter dado a data para a gente, mas ele não deu. Porque Deus sabe a data. Mas ele não deu a data porque ele quer que estejamos vigilantes. Ele quer que estejamos atentos, sempre prontos para a chegada dele. E a gente vai falar mais algumas coisas sobre esse assunto, mas isso não pode ser negociado. De que estejamos sempre vigilantes. Porque ele vai vir de forma inesperada. E aí tem uma citação do Gruden, que pela natureza disso mesmo, de não sabermos, né, ele diz, uma vez que não sabemos quando será a sua volta, sem dúvida naquele dia partirão para o campo missionário pessoas que jamais chegarão ao seu destino. Haverá pessoas no último ano do seminário que jamais empregarão seus conhecimentos pastoreando uma igreja. Haverá pesquisadores às voltas com teses de doutorado, frutos de anos de estudo que jamais serão publicadas e jamais influenciarão o mundo. Mas a todos esses cristãos Jesus dirá, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E essa é uma daquelas coisas que nos desafia mesmo, porque você é um daqueles que, quando fala assim, Jesus vai voltar, eu espero que agora não, porque eu preciso terminar umas coisas. E a clássica é na véspera do casamento, né? Jesus vai voltar, não, mas depois de eu casar. Ou então, Jesus vai voltar, mas depois que eu assumir o concurso, né? Passei no concurso, só falta assumir, agora deixa eu assumir, depois volta. E isso, meus irmãos, embora a gente faça piada com isso, isso mostra algo sobre o nosso coração. Mostra que os nossos anseios neste mundo são mais importantes que os anseios da eternidade. Mostra que a realidade da eternidade é menos real para a gente. E quando a gente diz que o novos céus, nova terra será maravilhoso, que será extraordinário e todas as características que a gente vai ver na última aula sobre novos céus e nova terra, isso para a gente fica de alguma forma menor do que assumir um cargo de concurso ou do que ir para o altar e casar. Como é que isso pode ficar menor? Por que a gente deixa que essas verdades se tornem, de alguma forma, menos reais para nós? E o fato é que ele voltará e, sinceramente, você não vai se importar com a tese que você estava estudando. Talvez, quem sabe, no Novos Céus e Nova Terra, ele deixe que você continuar estudando. Não sei. É possível. A gente vai ver que Novos Céus e Nova Terra não é fantasminha no céu. É aqui, corpo, ressurreto.
Então, nada impede que a gente continue estudando, a princípio, né? Não sei como é que vai ser. Vamos ver isso depois. Mas, o fato é que Jesus vai estar com você. Certo? O desejo da sua alma, o amado da sua alma, tudo aquilo que você desejou até aqui, agora, é uma sombra do seu real anseio, que está no Senhor Jesus, que está na presença do Espírito Santo. Como é que, então, a gente se incomoda? E eu entendo isso, porque eu me identifico com essas dificuldades e esses pecados. Mas se cremos que Jesus Cristo vai voltar, nós temos que dizer com toda a sinceridade do nosso coração: Senhor Jesus, vem, eu quero mesmo, eu quero agora, eu quero amanhã. Eu ouvi um pastor pregando que ele sempre fala, né? Quem dera Jesus volte antes de eu terminar esse sermão, porque vai ser muito melhor. Vocês vão ver a palavra de Deus, não vão ver mais o sermão do pastor. Quem dera ele volte antes de terminar essa escola bíblica. E Jesus mesmo disse, quando a gente está falando que a gente não sabe, é certo, mas a data é desconhecida. Jesus mesmo disse, e esse texto incomoda muita gente, mas ele falou: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. Portanto, toda tentativa de interpretação de texto bíblico que coloque data limite, sabe, que tente especificar que Jesus estava de alguma forma dizendo quando que ele vai voltar, isso tem que ser ignorado. Jesus acabou de falar que ele não sabia. Isso incomoda a gente. Como é que Jesus não sabe? Mas ele falou que ele não sabia. E como é que Jesus, não sabendo, ia falar: eu vou voltar nesse tempo de vida aqui, por exemplo, daqueles que estavam presentes, como tem gente que acha. E assim vai. E aí Jesus teria errado porque ele falou que ia voltar dentro de 30 anos. Mas Jesus falou que ele não sabe. Não pode ser isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso tem que excluir as interpretações que ficam colocando data limite demais. Vai com calma. A gente não sabe, tem que vigiar. Não deixa as linhas teológicas te tirarem da simplicidade de que todo dia você tem que vigiar. Vigiar. A nossa confissão de fé, ela diz assim, assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal. Sejam sempre vigilantes, não sabendo a hora que virá o Senhor, e estejam prontos a dizer: vem logo o Senhor Jesus. Amém. É de propósito. Deus quer que estejamos certos, porque é um dia certo, mas com data desconhecida. Não sabemos quando ele virá. Mas é justamente para nos despojar, né, tirar esse falso sentimento de segurança, de negligência humana. É para isso. E é para gerar esse sentimento de urgência. E é verdade que a igreja primitiva vivia na expectativa da volta do Senhor. E faz parte da natureza da profecia bíblica, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas, tornar possível para cada geração viver na expectativa do fim. Então, as interpretações, vocês vão saber que são polêmicas, né? As interpretações, as profecias do fim e tudo mais. Mas faz parte da intenção bíblica de que elas signifiquem para cada geração que vai passando que o fim pode estar à porta. Certo? E a gente nunca pode perder essa expectativa. Esse senso de urgência, porque a gente não sabe quando Jesus vem, mas é certo que ele vem, deve mudar a postura da igreja em relação a acertos, correções da alma. Quando a gente evangeliza, é porque a gente espera que alguém acerte a alma com Deus. Por isso, por quê? Porque ele vem como juiz. Então, o senso de evangelismo é importante. Mas para a igreja convertida, é importante o senso de acerto pessoal. Porque é muito estranho, mas é muito estranho, que tenha dentro da igreja pessoas
com questões não resolvidas entre irmãos de 1 ano, 2, 5, 8. Essa pessoa não está esperando Jesus Cristo voltar nunca. Porque se ela soubesse que Jesus Cristo vem, e ele vem como juiz de todos, e vai julgar especialmente a igreja, a pessoa diz a Bíblia lá, você acerta a sua vida antes do juiz chegar. Como é que a pessoa fica dentro da igreja com um monte de coisas no coração para acertar, fica amargurado, bicudo, cai o beiço, não trata bem os outros, começa a ter dificuldade de relacionamento, com questões que quando você vai conversar é de mais de ano para trás? Onde é que está o senso de que Jesus volta? O senso aí já passou há muito tempo longe dessas pessoas. Então, eu só estou fazendo uma aplicação aqui para que a gente entenda como é que isso afeta a nossa vida. Ah, mas eu já acredito em Jesus Cristo. Então, acerte a sua vida. Acerte a sua vida com seu marido, acerte a sua vida com sua esposa, acerte a sua vida com seus filhos, acerte a sua vida. Tenha todo dia para você acordar e dizer, minha vida está limpa. Porque senão não tem senso de urgência. É senso de urgência para os outros, mas não é para nós. Dá a impressão que Deus não vai cobrar nada de nós. Aí, meu amigo, vira a casa da mãe Joana, que é o que acontece em muitas igrejas, eu vou falar da nossa. Então, se a gente acredita que Jesus Cristo de fato vai voltar, seja urgente naquilo que Deus quer que você faça dentro da sua casa e nos seus relacionamentos. Esse é o ponto. Porque quando eu verificar que esse senso de urgência não existe, é porque as coisas começam a incrustar dentro das relações. E aí fica um azedume que quem vai trabalhar e a gente vai entrar na área de discipulado, não é para brincadeira, não é para ser uma modinha, é porque tem um senso de urgência. E a gente precisa acertar a nossa vida. Vou pregar o evangelho para outro, eu preciso estar com o meu coração em paz. Então, é estranho você seguir a sua vida cheio de coisas dentro do coração, isso é muito estranho. Então, cuidado para você não virar um hipócrita, dizendo que tem senso de urgência, mas na vida pessoal não demonstra que o senso de urgência está acontecendo. Então, eu vou te dizer assim, se você tem que acertar a sua vida, não almoce sem acertar. O coração do crente ele tem que estar em paz aqui com a igreja, sorridente, tranquilo. É assim que a atmosfera espiritual acontece. Quando é que a atmosfera espiritual não acontece? Quando a gente vem com coisa, fica bicudo, não olha direito, almoça zangado, janta daquele jeito, dorme azedo, e vai passando dia, e você fala, mas estou pregando evangelho, não sei para quê. Você precisa pregar para você mesmo primeiro. Então, se nós queremos uma igreja do Cruzeiro espiritual, tem que ser uma igreja do Cruzeiro onde os acertos aconteçam urgentemente. Porque Jesus pode voltar amanhã e eu não quero encontrar com ele com coisa dentro de mim sem acertar. Obrigado. Essa é uma motivação importante que às vezes falta da nossa cabeça, né? Motivação de preciso resolver esse pecado aqui porque vai que Jesus volta agora. Eu preciso resolver. Como é que Jesus vai me encontrar quando ele voltar? Tem o hino que fala, né, que quando Jesus voltar eu quero estar de joelho entre os santos. Vai ser ótimo se for assim, né? Mas eu quero que Jesus volte e me encontre com um casamento saudável, um casamento que o glorifica, com relacionamentos com os meus filhos, com os meus amigos. Não quero que ele volte e me encontre amargurado, que me encontre em pecado contra um outro irmão. A gente precisa resolver isso o quanto antes. Esse que é o senso de urgência. E aí, Jesus pode vir a qualquer momento? E aí, quando a gente for ir tentando responder essa pergunta, eu quero que você mantenha em mente tudo que a gente já falou. Porque vão vir as teorias, né? Mas as teorias, elas não retiram a vigilância e a urgência, tá bom? Porque existe uma questão que é dos sinais dos tempos. Se você lembrar, eu vou continuar lendo em seguida. Se você lembrar, lá tem Marcos 13, Mateus 24, se eu não me engano, Lucas 21, mas eu não estou certo do capítulo de Lucas. Mas Jesus tem um sermão escatológico, né? O sermão que ele fala do fim de todas as coisas. Eles perguntam, os discípulos chegam diante de Jesus e falam, nossa, Deus, Jesus, olha que templo magnífico, né? Pedras preciosas. E Jesus fala, isso aqui vai tudo ser destruído.
E eles perguntam, mas e quando é que vai acontecer isso? E aí Jesus começa a falar naquele discurso. E ele começa a ensinar sobre todas as coisas que vão acontecer antes do fim. E aí, quando ele diz fim, esse é um texto difícil, tá, de interpretar, mas a minha interpretação é de que ele está falando de duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, nos profetas tem uma coisa chamada ambiguidade profética. E muitas vezes eles estão falando de duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando Deus vem e fala para Davi que ele vai ter um filho, ele está se referindo a Salomão? Sim. Mas é só a Salomão? Não. Ele começa a falar umas coisas, né? Um reino que nunca vai ter fim, coisas gloriosas demais. Então ele está falando do filho de Davi? Sim. Até mesmo o texto que fala em Isaías sobre o Emanuel, um filho vai nascer, um menino, né, se nascerá. Ele está falando de um menino que nasceu naquela época? Sim. A gente quer pular direto, né? Mas ele também está falando de Jesus, do Emanuel. Então, muitas vezes a linguagem profética tem disso. Eu não vou entrar a fundo naquele texto hoje, porque não vai dar, não dá tempo. E eu vou passar, em geral, sobre os sinais do tempo, né? Eu vou mostrar, inclusive, deixa eu pular aqui só para vocês verem. Jesus fala lá naquele sermão sobre sinais que evidenciam a graça de Deus, a proclamação do evangelho a todas as nações. Esse é a salvação da plenitude de Israel, não é nesse sermão, é em Romanos, tá bom? Mas Paulo fala sobre a salvação da plenitude de Israel, que é polêmico também, mas não acho que signifique a salvação daquele povo lá, de Israel, que está lá na Palestina e tudo mais, tá bom? Eu não acho que se trata disso. Se trata do total dos eleitos de Deus, a Israel de Deus. Né? Quem é a verdadeira Israel de Deus? A igreja, tá bom? Mas são pinceladas. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer, mas eu não vou conseguir aprofundar nisso aí. É um panorama. Estou iniciando vocês nesse assunto, se vocês quiserem irem atrás, é um assunto muito interessante. Sinais que indicam a oposição. Jesus vai falar de tribulação, vai falar de apostasia, vai ter sobre o anticristo também em outros textos, né? E sinais que indicam o julgamento divino, fala de guerras, de terremotos e de fomes. De fato, todas essas coisas vão acontecer antes da volta de Cristo, tá bom? Mas o que essas coisas? Jesus falou essas coisas por um propósito, certo? Quando Jesus estava descrevendo no seu sermão tudo isso que aconteceria, ele fala tudo isso, aí depois ele fala o texto que a gente leu. Mas vigiem, porque vocês não vão saber. Os sinais não servem, e aí vamos entrar lá para o que eles não servem. Os sinais dos tempos não se referem exclusivamente ao período imediatamente anterior à parúzia, que é a volta de Cristo. Ou seja, os sinais se referem, muitas vezes, a toda a história. Inclusive, quando Jesus está falando com os fariseus e eles pedem um sinal dos céus, Jesus fala, vocês não sabem ver os sinais dos tempos? E aí Jesus dá um sinal para eles. Vocês lembram qual que é o sinal? O sinal de Jonas. E esse sinal já aconteceu? Com certeza, né? Jesus já morreu e ressuscitou. Isso não é um sinal dos tempos? Então, o sinal dos tempos, eles muitas vezes nos remetem ao passado também. Porque a gente olha para o passado, mas a gente olha para o passado e isso eleva o nosso senso de vigilância. Eu olho para o passado e falo, Jesus está voltando. Olha só o que aconteceu. Se ele veio uma vez, se ele ressuscitou, ele voltará. Muitas coisas, né? Por exemplo, guerras, terremotos, eu já tirei a imagem, né? Achei que eu ia olhar para a imagem. Guerras, terremotos e tudo mais, todas as gerações humanas tiveram que lidar com esses problemas. Então, são sinais que você olha, e quando a gente está no nosso dia a dia, a gente olha para coisas acontecendo, a gente devia olhar, isso devia gerar na gente, caramba, Jesus está voltando. Essa é a intenção dos sinais. Eles não se referem apenas a eventos espetaculares, olha só. Quando você vê um falso mestre ensinando uma coisa aí no YouTube, você devia olhar para isso falando, Jesus está voltando, ele falou que isso ia acontecer. Olha os falsos mestres, os anticristos. Não podem retirar a vigilância. E aí esse daqui funciona porque muita gente
teólogos vão ter uma linha de que Jesus não pode voltar a qualquer momento, no sentido de que ele tem que voltar só depois, por exemplo, de que o evangelho seja pregado para todas as nações. E esse é um texto difícil, né? De como é que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas tem que ser pregado a todas as nações. E a verdade é que, de novo, existem linhas de interpretação nesse assunto, dentro da doutrina reformada, então, da doutrina reformada presbiteriana. Então, preparar essa aula deu uma afliçãozinha? Deu. Né? Fui olhar assim, não tem assim uma resposta tão fácil para eu dar para vocês. Mas, o fato é que existem teólogos que entendem que o evangelho, no sentido que Jesus estava dizendo, já foi pregado a todas as nações. Então, quando você vai ler as epístolas, há uma convicção nos apóstolos de que o evangelho já tinha sido pregado para todo mundo, porque era o mundo conhecido da época. Então, tem teólogos que vão dizer que Jesus estava se comunicando com aquelas pessoas que conheciam aquele mundo, certo? O Império Romano, basicamente. Era aquele mundo que eles conheciam, e Jesus estava falando, o evangelho vai ser pregado para esse mundo que vocês conhecem inteiro, antes que eu volte. E aí, por isso, o senso de urgência, os apóstolos pregando, e, às vezes, falando, o evangelho já foi pregado no mundo inteiro. E por que a igreja primitiva já esperava que Jesus ia voltar? Paulo já esperava que Jesus ia voltar. Então, em algum sentido, eles já entendiam que isso estava cumprido. Entenderam? Existem outros teólogos que não é o evangelho para todas as nações do mundo inteiro, mesmo que eles não conheciam. Portanto, o evangelho Jesus não podia ter voltado ainda, e dependendo da sua interpretação e do grau de precisão que você der aí para o significado da palavra nações, vai dificultar um pouquinho, porque aí seria para todas as etnias, todas as línguas, todos os povos de cada tribo indígena. Por exemplo, o evangelho foi pregado para o Brasil? Sim, mas tem povos não alcançados aqui dentro. Então, essa é uma pergunta que eu deixo, né? Um pouco com a resposta não tão fácil para vocês, tá bom? O fato novamente eu afirmo que, e aí existe uma posição que é a seguinte, do Gruden, né? Ele fala, é improvável que todos os sinais tenham se realizado, mas é possível. Então, mesmo assim, eu fico vigilante, entendeu? A ideia da posição dele. E eu vou falar uma coisa que talvez tranquilize em relação a essa incerteza dos cumprimentos, tá bom? Os sinais do tempo não permitem datar a volta de Cristo e não permitem fazer um cronograma do futuro. Eu não sei se você já viu o pessoal fazendo o cronograma bonitinho do fim dos tempos, sabe? O pessoal faz um gráfico, aí coloca, aí vai ter isso, aí depois aquilo, tudo mais, e vai listando, vai tentando colecionar as profecias, e eles fazem um super cronograma para Deus, que eu olho e falo, caramba, o pessoal é tão certo assim das coisas, né? Os sinais do tempo não funcionam, e as profecias bíblicas não funcionam da mesma forma que a história funciona. A história registra o passado. E a gente vai registrando eventozinho por eventozinho. Tem uma citação aqui, deixa eu ler essa citação. Aqui, ó. O primeiro assunto a ser examinado na interpretação da profecia é o verdadeiro desígnio da profecia e como esse desígnio deve ser determinado. A profecia é muito diferente da história. Ela não pretende nos dar do futuro um conhecimento análogo ao que a história nos dá a respeito do passado. Não sei se vocês estão entendendo o que ele está dizendo. Não é para você olhar para as profecias e você conseguir marcar os eventos no seu calendário. Entendeu? Vai acontecer isso, isso e aquilo, tudo mais, faz o cronograma todo bonitinho. É para você olhar para as profecias e ser tocado pelo desígnio delas, que é que Jesus voltará. E quando você vê os cumprimentos, isso gera temor e tudo isso. É para isso que servem as profecias bíblicas. Não é por causa da sua curiosidade intelectual em relação ao futuro. Então, esse é o ponto. O cumprimento das profecias surpreende e esclarece. E isso é importante. Quando Jesus veio, ele cumpriu um monte de profecia, né? Vocês sabem disso. Mas foi surpreendente. Aí você olha para Isaías 53, olhando do futuro, né? Aqui da nossa posição privilegiada da história da redenção. Aí você olha para Isaías 53 e você fala, judeus, olha aqui, está descrito aqui tão detalhado, né? É fácil depois que aconteceu, né? Não é fácil dizer. Até João Batista teve um momento que mandou falarem para Jesus,
é você mesmo? Porque, não sei, eu não tô vendo aqui como é que vai cumprir as profecias. Eles achavam que a segunda vida ia ser na primeira. Eles não sabiam que ia ter a primeira e a segunda. Eles achavam que Jesus ia vir na primeira e já ia ser a segunda também junto, entendeu? E Jesus, ele surpreendeu nisso, porque o cumprimento, ele esclarece. Então, quando acontecer, quando as coisas acontecerem, a gente vai olhar e falar, perfeito, era isso que estava escrito. Mas ele também surpreende, ou seja, em algum nível a gente não vai conseguir adivinhar. Entende o que eu estou falando? Por mais que a gente fique aqui fazendo os cronogramas, as teologias, tudo mais, em algum nível a gente não vai conseguir adivinhar o futuro. Eu penso assim, com relação a essa questão do senso de urgência, nós precisamos entender que Deus, ele não é o ser humano melhorado. Primeiro, ele é Deus de palavra. Então, quando ele falou lá no Jardim do Éden, que ele, para Adão e Eva, que ele ia mandar o esmagador da serpente, ele mandou. Então, assim, ele cumpriu a promessa dele ali. Então, assim, a única coisa que eu penso no meu coração, Deus, me dê realmente discernimento para ver as coisas e o Senhor vai vir. Porque o Senhor não promete como nós prometemos e dali 1 ano, 2, esquecemos o que nós prometemos. O Senhor falou que vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar, ponto. E isso aí deve criar temor dentro do nosso coração. Eu estou vivendo como se Jesus não voltasse ou eu estou vivendo aguardando essa vinda, né? E isso a gente precisa ensinar dentro de casa, né, para os nossos filhos. Eu me lembro quando a Raíssa era pequena, que a gente falando a respeito de céu, ela, mãe, mas e se Jesus voltar e eu estiver tomando banho? Eu falei, minha filha, não se preocupe, Jesus não está preocupado com o nosso banho, mas ele vai voltar. Então, eu penso que esse sentimento que tem no coração das crianças precisam ter no nosso também. Tá? E se Jesus voltar agora? Né? Então, é promessa, ele vai cumprir. E a gente tem que. E aí a humildade também é bom, né? Porque tem um pessoal que escreve sobre escatologia que parece tão certo sobre tudo e tudo mais, aí Jesus aí vem e fala, Jesus não pode voltar agora. Cuidado, né? Cuidado, porque você não faz o cronograma de Deus, né? Então, assim, aí quando a gente pensa mesmo nessa profecia que a Luzinete citou, né, de Gênesis 3, 16, 17, por ali, as profecias para o povo de Deus na época de Jesus eram suficientes. Quando eu digo que o cumprimento surpreende, não é que aquilo que eles tinham eram insuficientes para eles viverem na expectativa da vinda do Messias. Para eles, de fato, eles liam o servo sofredor e o servo, né, e o rei vitorioso, e era difícil de conciliar as duas coisas. E, mesmo assim, eles viviam na expectativa, na esperança que aquelas profecias geravam neles. Então, é o tipo de coisa, eu creio em tudo isso, eu não sei necessariamente como que isso vai se desenrolar na história, mas isso me dá forças, esperanças para eu seguir na minha vida agora. Então, as profecias eles têm esse efeito, né? Quando Jesus chegou, aquelas profecias davam forças para os discípulos, para os israelitas, para eles continuarem caminhando na fé. Aquelas profecias. Só que o cumprimento é maravilhoso. Quando o cumprimento vem, ele vem para nos deslumbrar, para nos fazer reconhecer e glorificar a Deus pelo quanto Ele é grande. Olha só como Deus está cumprindo todas as palavras que Ele falou que cumpriria. E, em muitos sentidos, a gente não vai conseguir prever. Então, sobre Cristo. Cristo realmente foi um rei, mas não foi um rei conforme o mundo sempre havia conhecido. E foi um rei como homem nenhum esperava. Ele foi um sacerdote, mas o único sacerdote em todos os tempos de cujo sacerdócio ele próprio era vítima. Ele, de fato, estabeleceu um reino, mas não era um reino deste mundo. Então, tudo o que ele falou que cumpriria, cumpriu. Mas não do jeito que você esperava. Um termo que um dos autores cunhou foi escatologia de reportagem. Isso é o que a gente não tem que fazer. Certo? Essa não é a intenção. Uma tentativa de entender as profecias escatológicas da Bíblia como uma espécie de relatório feito em forma de notícia de jornal, contendo a ordem exata dos eventos que ocorrerão no tempo do fim. A gente não faz escatologia de reportagem.
Então, o que os sinais dos tempos eles fazem? Eles apontam para o passado, para o presente e para o futuro. Eles apontam para a volta de Cristo. Eles revelam a antítese entre o reino de Deus e os poderes do mal. E eles intensificam a expectativa e a vigilância. Então, se você se deparar com alguma teoria, alguma doutrina que, ao invés de intensificar a vigilância e a expectativa, ela anula aquilo, aí está indo contra a função dos sinais. Entendeu? Está indo contra. Esses são os sinais que eu já apresentei para vocês, né? Os sinais que Jesus relata lá e são coletados aí também de outros lugares das Escrituras. No ambiente reformado, aí eu não sei se vai dar tempo de eu entrar no último ponto, mas então algumas soluções foram propostas, né? Tem essa solução. Jesus não pode vir a qualquer momento, pois os sinais não foram cumpridos. E essa posição é do Berkhof, né? É uma posição um pouquinho surpreendente, mas não é justamente pelo que eu estou falando. Os irmãos sabem que eu não gosto dessa posição, né? De que Jesus não pode vir a qualquer momento. Jesus pode vir a qualquer momento, pois os sinais já foram cumpridos. Tem gente que pensa nisso. Tem gente que acha que isso chama preterismo. Tá? É uma linha que acha que muitos dos eventos já foram cumpridos. Tem o preterismo parcial, que é assim, muitos dos eventos foram cumpridos, mas Jesus não voltou ainda. Esse é crente. E tem o preterismo completo, que fala de tudo já aconteceu. Jesus já voltou, não vai ter mais nada. Esse já não é tão crente. Né? Mas tem essa linha, né, de que muitas coisas já foram cumpridas. Inclusive, tem gente que define. A nossa confissão fala que o Papa daquela época era o anticristo. Né? Então, muitos teólogos já identificaram anticristos aí no passado, tá bom? Então, tem essas linhas também. E a terceira é improvável, mas possível que os sinais já tenham se cumprido, que é a posição do Grudem, que é interessante, é uma posição meio em cima do muro, né? Mas a ideia aqui é manter a vigilância com algum rigor teológico de entender ali que é complexo, não é fácil, tá bom? Digamos que é uma posição mais humilde. Eu não tenho tanta certeza, mas eu preciso ficar vigilante, mas tem alguns aqui que parece improvável que já cumpriu alguns sinais, entendeu o que estou falando? Tá bom? Faz se está tudo certo. E tem uma quarta aí, essa que eu acho que eu não vou conseguir entrar, que é a do deixados para trás, né? Teologia dos deixados para trás. Que Jesus vai voltar 2 vezes. Não tem nenhum lugar da Escritura que fala que Jesus vai voltar 2 vezes, meus irmãos. Assim, por difícil que seja, eu não vou conseguir entrar com profundidade, porque já são 10h50, que é essa questão, ele virá 1 ou 2 vezes. É uma pergunta que parece boba. É claro que é só uma. Ele vai voltar a 2ª vez, é só isso. Mas existe uma doutrina muito popularizada, né, de que Jesus vai voltar 2 vezes. E aí eu também não quero machucá-los demais, caso vocês tenham aprendido assim. Eu aprendi assim, crescendo na igreja cristã, inclusive era igreja presbiteriana mesmo, mas foi popular aí nas igrejas por aí, né, por causa da Bíblia de Scofield, de coisas assim, por causa do filme, né? O que é o popular? Que quando Jesus vier a primeira vez, as roupinhas vão cair no chão, né? Os aviões vão cair. E essa doutrina de um arrebatamento secreto é muito complicada, por tudo que a gente falou. A gente não falou que a vinda de Cristo é pública, visível. E aí, por que Jesus voltaria secretamente uma vez? Ou seja, eles estão intuindo isso de alguns versos, mas é complicado dizer que Jesus vai voltar 2 vezes. Né? A primeira eles dizem que seria até o céu, aí depois ele inverte o caminho e volta para o céu, entendeu? Ele vai até as nuvens, traz a igreja, as roupinhas caem no chão, e aí depois ele leva todo mundo para o céu. E depois de 7 anos, ele volta. Não funciona assim. Ó. Essa é a visão deixados para trás, que no termo técnico é dispensacionalismo pré-tribulacionista. Mas esquece o termo técnico, é o deixados para trás, lá, tá bom? Tem várias versões de dispensacionalistas, caso tenha alguém que é mais interessado. Tem várias versões de dispensacionalismo. E aí tem o dispensacionalismo progressivo, tem o dispensacionalismo pré-tribulacionista, mesotribulacionista, e assim vai. Mas, no geral, as pessoas, essa é uma visão bem popular.
Cristo percorre parte do caminho até a terra, aí ocorre a ressurreição, a glorificação dos corpos, são elevados às nuvens, os crentes sobem ao céu com Cristo, enquanto a tribulação começa na terra. Aí depois de 7 anos, Cristo retorna em glória. Então, aí é o tempo do anticristo e tudo mais. A nossa visão é essa, certo? Eu estou simplificando as coisas bastante. A nossa visão é simples. A vida vai indo, Jesus voltou, acabou. Né? É mais simples. Né? Essa é a visão reformada. Né? Jesus voltou. Pronto, resolveu tudo. Quando ele vier, ele vai resolver tudo. Ele vai vir só uma vez, não precisa vir 2 vezes. Tá bom? Essa é a visão que nós temos. Quando ele vier, vai começar o estado eterno. A visão deles é mais complicada, tá vendo? Tem um monte de seta, então é a área da igreja, aí Jesus vem até metade, aí puxa os crentes, né? Aí, depois de 7 anos, ele vem com os crentes, né? E aí, a ressurreição dos crentes é aqui, e a ressurreição dos crédulos é lá na frente, eles dividem a ressurreição. Então, essa é uma versão que corre aí, eu não sei se vocês já ouviram falar dela, que corre bastante, por isso que eu coloquei aqui. A visão reformada, e eu estou terminando aqui, tá bom? Eu só vou entrar se alguém perguntar sobre essas coisas, mas se não perguntar, eu não vou entrar aqui nesse assunto, tá bom? Mais do que isso. Não tem nenhuma menção das 2 vindas nas Escrituras, só tem menção de uma vinda. Então, essa é a primeira coisa. Nada indica que a igreja será removida da terra antes da tribulação. Aí, se você se consolava com isso, na verdade tem o contrário, né? Bem-aventurados os perseguidos, deles é o reino dos céus. A igreja nunca evitou, a gente foge da perseguição, mas a igreja nunca disse que não poderia passar por perseguição. Na verdade, Jesus disse o contrário, que a gente vai ser perseguido. E mesmo que não tenha sido na grande tribulação, a gente vai ser perseguido aqui na terra. O arrebatamento vai acontecer? Jesus vai vir até as nuvens? Vai. Isso vai acontecer. O arrebatamento é descrito depois da tribulação, se você olhar para Mateus 24. O homem da iniquidade virá antes da vinda de Cristo. O que Jesus vai fazer com o homem da iniquidade quando ele vier? Gostei do todo mundo fazendo. Né? Pronto, acabou o homem da iniquidade. Jesus vai fazer isso quando ele vier. Então o homem da iniquidade já vai estar aqui quando Jesus vier. Tem um texto lá de 1 Tessalonicenses 4, que eu não vou entrar, não vou ler com vocês. Mas se vocês quiserem, esse é o texto que fala assim, do arrebatamento mais profundamente. E o lugar dos corpos ressurretos, olha que loucura, gente. A ideia de que Jesus vai vir, vai ressuscitar o corpo dos crentes que morreram, e os corpos ressurretos vão para o céu e vão morar no céu. O céu é o lugar de almas. A gente não viu aqui a gente viu na última aula, né? Que no estado intermediário, né, enquanto aguardamos a ressurreição, os corpos ficam separados das almas. E as almas ficam no céu. Só que esse é um lugar de um estado incompleto. Onde é que corpo vive? O corpo vive na terra. A alma, tudo bem, a alma é imaterial. Mas o corpo é material. Como é que vai levar o corpo para o céu de novo? Então, isso é um problema. O lugar dos corpos é aqui. Eles também vão dizer que a ira de Deus não poderia cair na terra enquanto a gente está aqui. Pode sim, inclusive tem caído, né? A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Romanos 1. A ira de Deus tem caído na terra enquanto nós estamos aqui. Quando as pragas do Egito vieram sobre Israel estava no Egito. Deus protegeu da ira dele, mas estava. E libertação da ira de Deus não implica libertação da ira do homem. Então não é porque você não vai encarar a ira de Deus, você não tem que encarar a ira dos homens. Novamente, Jesus avisou bastante. E a tribulação é um dos sinais dos tempos. Então, quando você olhar para a tribulação, é para a igreja olhar para a tribulação e falar, Jesus está voltando. Mas nessa visão, a igreja nem está na tribulação. Então, quem ficou não é a igreja mais. Então, esse é outro problema. Essa é a nossa visão. A visão reformada digamos assim, eu acho mais simples de entender, né? A gente só tem que esperar Jesus voltar, na expectativa, na vigilância. Jesus voltou? Graças a Deus, acabou, novos céus, nova terra, juízo final. Próxima aula a gente vai estudar sobre a ressurreição dos corpos e depois sobre os destinos eternos, né? Com novos céus, nova terra e também quem é que vai, os que vão para o inferno, com seus corpos também ressuscitados, mas ressuscitados para a desonra.
Para terminar, irmãos, para concluir, abram em 1 Tessalonicenses 4:18. E eu sei que eu falei de muitos elementos de discordância. Eu filtrei, tem mais elementos de discordância, né, nessas doutrinas. Mas o fato é que todos os crentes concordam nas consequências definitivas da volta de Cristo. Todos os crentes concordam que quando ele vier, aí tem os pormenores da vinda dele, dos anos e tudo mais, do logo antes, do logo depois. Mas as consequências definitivas a gente concorda. E estão claras nas Escrituras, tá bom? Então, não é como se a gente colocasse as nossas esperanças em incertezas. Isso não é verdade. Aquilo que nós queremos está muito claro. E aí, nesse texto de 1 Tessalonicenses 4:18, vocês abriram e eu não abri, calma aí. Ele fala sobre... Eu vou começar a ler lá do versículo 16, os irmãos abriram, né? Porquanto o Senhor mesmo, 1 Tessalonicenses 4, eu vou ler a partir do versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro no Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí como é que ele termina? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não é uma doutrina intelectual, não é uma doutrina inútil, pelo contrário, é a doutrina que nos consola, que o nosso Senhor Jesus voltará, que Ele ressuscitará os nossos irmãos que já morreram, que os nossos corpos, os corpos de quem estiver vivo, serão transformados, glorificados. Essa é a nossa esperança. E às vezes na igreja tem uma atitude que é assim, uma vergonhinha de falar coisa que todo mundo já sabe. Não tenha isso não, fala mesmo. Todo mundo já sabe, fala de novo. Porque é a palavra de Deus e a gente precisa ouvir de novo. Né? Então, quando você vai consolar um irmão, principalmente em momentos de luto, momentos de sofrimento, às vezes você pensa que você precisa trazer uma palavra de outro mundo, assim, uma sacada, um insight. Sabe o que você precisa falar para ele? Que Jesus está com ele, que ele voltará, que os nossos irmãos que morreram serão ressuscitados. É isso que a gente tem que falar para eles. E que viveremos para sempre nos novos céus, nova terra, na presença de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Amém? Uma última frase para terminar. Viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado esta manhã e voltando amanhã. Uma frase que acho que resume bem o que a gente conversou. Vamos orar? Senhor Jesus, agradecemos a Ti porque o Senhor já veio, porque o Senhor encarnou, tornou-se homem, viveu perfeitamente, morreu em nosso lugar e no terceiro dia ressuscitou, Pai, também por nós, para glorificar o nosso Senhor, o nosso Deus Pai. Agradecemos por tudo isso, Senhor, e temos nisso e no derramamento do Espírito Santo sobre nós a nossa segurança e a nossa esperança de que o Senhor voltará de novo, o Senhor virá nos buscar. Ó, vem, Senhor Jesus, queremos que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém.